Palavra de Deus, pois nós de fato acreditamos que Deus tem uma palavra para as nossas vidas na manhã deste dia. Se você deseja abençoar mais alguém com a palavra de Deus, compartilhe aí o vídeo, compartilhe o link da rádio, compartilhe aí o link do YouTube, para que pessoas sejam tocadas pela mensagem, pela pregação da palavra de Deus. Para que possamos entregar uma mensagem, vamos primeiramente ler em João, capítulo de número 8, e versículo de número 12, onde assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, como luz, proporciona ao homem uma vida transparente, segura e feliz. Verdadeiramente, a humanidade sem Jesus está em densas escuridão, pois fora de Jesus não existe luz. Fora de Jesus não existe iluminação. Nós sabemos que o mundo está em trevas, até porque o mundo é do maligno, e o maligno não é da luz e não promove a luz. O príncipe deste mundo, aquele que é denominado de o príncipe das potestades do ar, o espírito que opera no filho, nos filhos da desobediência, este promove a escuridão, a cegueira espiritual, para que as pessoas não possam contemplar a verdadeira luz, para que as pessoas não possam viver em luz. Eu acredito que todos nós sabemos o que a escuridão significa. Se você não sabe assim o que a escuridão significa, talvez se você remontar aí os pensamentos, as lembranças, ao período da infância, você então terá uma noção do que significa a escuridão. Na verdade, a escuridão, ela não é favorável para quase nada, a não ser para dormir, porque dormimos de olhos fechados. Mas a escuridão, ela não é favorável quando estamos caminhando. A escuridão, ela não é favorável quando estamos trabalhando. A escuridão, ela não é favorável quando estamos cuidando das pessoas que nós amamos. A escuridão, ela não é favorável quando estamos vivendo. Essa é a verdade. Hoje nós temos a energia elétrica. Então temos em nossa casa, como se diz na linguagem mais antiga, o famoso bico de luz, que hoje é chamado de lâmpada, e clareia nossa casa. E quando falta luz, nós rapidamente acendemos uma vela, porque nos dias atuais quase ninguém possui uma lamparina de subexcelência, como se diz também na linguagem dos antigos. Então acendemos velas, não temos mais lamparinas, não temos mais lampiões, mas em quase toda casa existe ali algumas velas guardadas em uma gaveta
para quando faltar a luz elétrica, não podermos ficar na escuridão. Pois, como disse, é péssimo viver na escuridão. Se for para dormir, tudo bem, porque dormindo nós não estamos plenamente vivendo. Estamos recolhidos fisicamente, psiquicamente, em certas partes, estamos recolhidos. Mas para viver, se faz necessário ter a luz. E Jesus, ele declara-se ser a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus, meus amados irmãos, ele se fez homem, ele habitou entre nós, e nesta sua habitação para conosco, ele desceu o nível, porque antes ele era somente um ser divino, mas vindo ao ventre de Maria para nascer nesta terra em um corpo humano, ele, de certa forma, desceu o nível da humanidade, pois o mesmo era somente um ser divino, mas sendo um ser divino, por propósitos eternos, atendeu à condição de ser também um ser humano, e assim ele fez. Então ele foi enviado ao Pai, pelo Pai, a um mundo em trevas, pois o mundo é caracterizado pelas trevas espirituais. E quando Jesus veio ao mundo, ele veio enviado pelo Pai, com o objetivo de dissipar as trevas. É importante notarmos que Jesus, ele não é uma luz. Jesus, ele é a luz, no artigo definido. Quando diz Jesus é uma luz, usando artigo indefinido, estou dizendo que Jesus é luz, e mais outros também são luzes que alumia os homens. Entretanto, Jesus não é uma luz. Jesus, ele é a única luz que alumia o homem. Ele é como um farol no mar escuro e turbulento. Hoje, os navios, as embarcações de pequenos e grandes portes possuem um radar, possuem um mapa ali na tela de um monitor, mas em épocas antigas, os navios eram orientados pelo farol. Um lugar no meio do mar que tivesse uma pequena ilha, de terra, uma pequena ilha de rocha, e ali era construída uma torre, e naquela torre era colocada uma luz, e aquela torre indicava que ali havia um rochedo, ali havia uma pequena ilha, e que o navio não se aproximasse, para que a embarcação não sofresse um dano. E também indicava para que direção a embarcação deveria tomar, pois aqueles que velejavam sabiam que, chegando diante de tal farol, o caminho agora era à direita ou à esquerda, conforme ali fosse o trajeto daquela viagem. Então percebemos aqui mais uma vez a importância da luz. Quando Jesus diz eu sou a luz, na verdade ele está dizendo eu sou muito importante para o homem. Ele está dizendo eu sou muito necessário para o ser humano. Na verdade, Jesus está dizendo eu sou indispensável para o ser humano, porque eu sou a luz do mundo. Aí ele vai dizer quem me segue. Olha, todos têm a oportunidade de seguir a Cristo.
Jesus é aquele que pediu, que recomendou, melhor, ordenou para que seus apóstolos pregassem o evangelho em todo o mundo. Pois o objetivo de Jesus era que todos viessem conhecê-lo, e o meio eficaz de todos conhecê-lo seria por meio da pregação do evangelho. E assim ocorreu nos dias apostólicos, por motivos os quais foram providenciados por Deus. Os apóstolos saíram pelo mundo, anunciando o evangelho. Inclusive, é importante até dar aqui uma nota, que os apóstolos não foram os primeiros a saírem pelo mundo pregando o evangelho, mas eles também saíram pelo mundo pregando o evangelho. Eu digo assim porque, olhando para ali Atos dos Apóstolos, nós temos ali a informação que aconteceu uma perseguição sobre a igreja em Jerusalém. E estes que faziam a igreja em Jerusalém saíram por todo o mundo pregando o evangelho, começando ali pelos lugares mais próximos, mas não pararam, continuaram pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todos que escutam a mensagem do evangelho têm a oportunidade de seguir a Cristo. Entretanto, algumas pessoas não abraçam esta oportunidade, preferem viver uma vida distanciada de Jesus. E existe uma certa compreensão em alguns quererem viver uma vida distanciada de Jesus. Pois acontece que para viver uma vida em comunhão com Jesus, se faz necessário renunciar ao mundo e se faz necessário carregar a cruz. Algumas pessoas não querem renunciar ao mundo, também não querem nenhum peso de responsabilidade. E para seguir a Cristo é necessário ter obediência e um coração sincero. Mas deixa eu dizer algo para você na manhã deste dia. Renunciar ao mundo e carregar uma cruz por Jesus produz no crente um grandioso peso de realização. E se você quer saber, o ser humano, ele busca realização. O ser humano, ele quer se realizar. O ser humano, ele quer se sentir realizado. E é por isso até que o ser humano inventa muitas coisas. É por isso que alguns tacam a cara na bebida. É por isso que alguns abraçam o vício do cigarro e outras drogas até mais prejudiciais. É por isso, às vezes, que alguns roubam. É por isso que políticos praticam a corrupção. Porque todas estas atitudes as pessoas fazem em busca de realização. Mas como as tais não conhecem a Deus, ainda não experimentaram a perfeita realização, pois é realizado aquele que renuncia e carrega a sua cruz, e isto por causa de Jesus. Este sim é verdadeiramente realizado, e este é o perfil daquele que segue a Jesus. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue, aí prossegue, não andará nas trevas.
sabemos que trevas, espiritualmente falando, representa tudo aquilo que é contrário a Deus. Porque Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é tudo de bom. Deus é tudo de santo. Deus é tudo que é perfeito, justo. Deus é harmonia plena. Deus é luz. E Ele quer proporcionar luz para as nossas vidas. Mas por quê, irmãos? Deus é orgulhoso. Primeiro, Deus não é orgulhoso. Deus é digno. E como Ele é digno, nós devemos a Ele a nossa adoração. Nós devemos a Ele o nosso louvor. Nós devemos a Ele o nosso culto. Nós devemos a Ele a nossa devoção, porque Ele é digno. E além do mais, nós fomos criados por Deus. E se fomos criados por Deus, fomos criados também para Ele. E é dentro desta condição que nós encontramos a razão de viver. Se você que está me ouvindo, se você não possui uma razão para viver, escute isso. Escute isso. Se você não possui uma razão para viver, venha para Jesus. Não fique experimentando coisas do mundo, porque as coisas do mundo não vão preencher a sua vida. A alegria do mundo é passageira, mas a alegria que vem de Deus, esta é permanente. O que você está esperando? Venha para a luz, porque só não anda em trevas aquele que segue a Jesus, aquele que é um seguidor de Jesus, aquele que é discípulo de Jesus. É este que não anda em trevas. Os demais estão caminhando em trevas, estão caminhando em escuridão. Como eu estava dizendo, trevas é tudo aquilo que é o contrário de Deus. Se Jesus é luz, o contrário de Deus é treva. E vejamos aqui, meus amados, aquele que segue a Jesus não anda nas trevas. Significa dizer também que este não será dominado pelo poder do pecado. Significa também que não viverá com medo, insegurança e apreensão. Não sofrerá as aflições no espírito e nem peso na consciência. Olha, é interessante notar que era cultural dos judeus não andar em escuridão, porque andar em escuridão tornava o andante vulnerável aos ataques de ladrões, aos ataques dos assassinos e também ataques de animais selvagens. Inclusive, nos dias de Jesus, a maioria dos cães, dos cachorros, eram animais selvagens. Algumas pessoas criavam cachorrinhos pequenos em suas casas. Entretanto, a maioria dos cães eram selvagens. E as pessoas até tinham muito medo dos cães, porque os cães possuíam uma boca muito podre, muito cheia de bactéria, porque o cachorro é um animal carniceiro e possui uma boca muito contaminada, e uma mordida de um cão poderia causar terríveis males. Então as pessoas nos dias de Jesus, elas não costumavam caminhar durante a noite. Lembra os discípulos no caminho de Emaús? Fizeram de tudo para que o homem que estava andando com eles, que no caso era Jesus,
não continuasse a sua viagem. Eles falaram: já declina o mal, já declina a noite, melhor. E a noite já declina. Para os judeus não era negócio poder caminhar durante a noite. E ali estava, e aqueles homens que conseguiram que aquele andante com eles não continuasse sua caminhada, porque já havia anoitecido. Então escuridão não é momento mesmo para caminhar. Mas Jesus diz que aquele que segue ele, porque seguir de certa forma é andar. Claro que aqui tem um sentido espiritual. E Jesus diz: aquele que me segue não andará em trevas. Aí ele diz: porque terá a luz da vida. Olha, através da iluminação do Espírito Santo, a vida acontece. Esta luz afastará o pecado e a iniquidade das nossas vidas. Esta luz conduzirá a alma ao seu destino eterno. É interessante notarmos que quando Jesus veio ao mundo, ele lançou luz. Ele lançou luz. E nós podemos, amados, entender que esta luz, ela é um fenômeno, é uma metáfora que descreve um fenômeno que acontece em nossa mente. Preste atenção, a luz mencionada por Jesus é uma metáfora que descreve um fenômeno que ocorre em nossa mente, porque a espiritualidade está na mente, a espiritualidade está no intelecto, até porque quando falamos de alma, estamos falando da nossa pessoa, estamos falando da nossa mente, estamos falando daquilo que nós somos, e nós somos seres espirituais, e em nossa mente raiou a luz, em nossa mente nós temos a luz, pois Jesus ele lança luz, ele lançou luz naquilo que nós somos, ele lançou luz na mensagem que foi apresentada a nós. Por isso então nós professamos esta fé bendita na pessoa do Senhor Jesus. Ninguém precisa viver no pecado, na escravidão espiritual como cego. Cristo é a luz oferecida a todos os homens. Como você tem vivido, meu amado irmão? Como você tem vivido, amada irmã? A sua vida está em trevas? Se você professa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, nada justifica que você esteja vivendo em trevas, pois a luz de Deus está na sua vida. Mas é necessário que você usufrua desta luz. De repente, você está na luz, rodeada pela luz de Deus, mas aí de repente você colocou um balde na sua cabeça, você colocou um grosso lençol envolto da sua cabeça, você colocou um grande chapéu maior do que a sua cabeça, e você não está contemplando a luz que envolve a sua vida. Tira este balde da incredulidade que está sobre a sua cabeça, tira este chapéu da incredulidade que está sobre a sua cabeça, tira esse óculos que é tão escuro que não deixa você ver o brilho da luz de Deus, e assim você verdadeiramente será abençoado por esta luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você está precisando dessa luz? Jesus é esta luz. A minha vida é uma treva só. Não diga isso.
Se você está dizendo isso, então diga para Jesus e permaneça dizendo até que você tenha alento espiritual para a sua vida. E tem um segredo de oração que eu gosto de compartilhar. Quando alguma coisa está me atribulando e eu dobro os meus joelhos e começo a orar, eu fico orando até que aquilo saia do meu coração. Eu fico orando até que a paz de Deus venha ocorrer na minha vida. Eu fico orando até que a luz de Deus esteja irradiando a minha vida. Eu costumo dizer que uma coisa é a realidade espiritual, outra coisa é a percepção da realidade espiritual. Quando Eliseu estava no monte e o seu auxiliar ficou assustado porque o exército de Acabe estava ao pé do monte, e Elias ali não estava nem um pouquinho preocupado. Por quê? Porque ele contemplava o mundo espiritual. Mas o seu auxiliar não sabia do que acontecia no mundo espiritual. Então Elias pediu a Deus para que o seu auxiliar visse. E quando os olhos dele foram abertos para ver o espiritual, ele percebeu que havia carros de fogo ali para guardá-los. Então não é que ele tenha visto e o milagre por isso aconteceu. Na verdade, o milagre iria acontecer, mas ele não estava percebido dos elementos espirituais. Então que possamos perceber, que possamos ter o conhecimento das coisas espirituais.